Essa semana eu visitei Montreal pela primeira vez e devo dizer que essa foi uma viagem que me deixou muito impressionado. A arquitetura e a atmosfera da cidade contribuíram para deixar uma impressão bem positiva do lugar. A Velha Montreal é uma área localizada no centro da cidade. É um centro histórico e artístico, com fachadas que combinam estilos diferentes que remontam à Belle Époque, o neoclassicismo e o Art Deco. E é difícil justamente não comparar algumas dessas ruas e prédios ao que vemos em filmes europeus. Essa viagem acabou sendo simbólica por me fazer relembrar alguns filmes que marcaram minha infância e juventude, bem como a construção de minhas referências cinematográficas que se dividem entre o cinema europeu e o cinema pipoca americano. Em certos momentos de nossas vidas, acredito que acabamos voltando às referências que ajudaram a construir nossa identidade cultural. E depois de ter voltado para casa e me debruçado um pouco sobre essas referências, acho que chegou a hora de contar essa história. Tudo começou nos anos 70, nas várias tardes em que assistia filmes na tela da TV preto e branco. Meu primeiro contato com a sétima arte veio através de meu pai, que era fã de westerns, e assistia comigo aos valiosos filmes da Sessão da Tarde. Nos anos 70, a Sessão da Tarde passava muita coisa boa e tinha uma reputação bem diferente da que conquistou a partir do final dos anos 80, com reprises de filmes muitas vezes de qualidade duvidosa. Mas no final dos anos 70 e começo dos anos 80, tive a oportunidade de conferir algumas pérolas como os filmes da Pantera Cor-de-Rosa, O Planeta dos Macacos, A Dupla Explosiva com Bud Spencer e Terence Hill, os filmes de Simba, com animação stop motion a cargo do mestre Ray Harryhausen, as comédias dos Três Patetas e Jerry Lewis, com destaque para O Terror das Mulheres e O Professor Aloprado, e até mesmo alguns filmes obscuros como Gigot, O Pequeno Polegar e As Sete Faces do Dr. Law. O leque de opções é além da Sessão da Tarde, e talvez os filmes que mais marcaram foram, além dos longas de Charlie Chaplin, os westerns e as comédias da dupla Bud Spencer e Terence Hill, com produções feitas na Itália, e na época eu achava que eram americanas. A TV aberta era bem democrática, com opções para todos os gostos. Woody Allen, Martin Scorsese, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, dentre vários, tinham presença garantida em horário nobre. Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete eram as principais emissoras e disputavam a audiência cinéfila à tapa. Lembro que a primeira vez que eu assisti THX 1138, primeiro e obscuro filme de George Lucas, foi numa tarde de domingo na extinta TV Manchete. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, foi exibido pela primeira vez na TV Bandeirantes, e a dublagem era tão medonha que você conseguia escutar a trilha com áudio original, deixando a experiência completamente torta. Dá uma sacada nesse comercial de 1988, onde a Globo anunciava os filmes que exibiria durante o ano. Era tradição esperar todo ano pelos anúncios de filmes a serem exibidos pelas principais emissoras de TV aberta. Dentre estes, muita coisa que ajudava a moldar o espírito cinéfilo em terra infância. Eu ainda lembro de ter ficado muito curioso quando Alien, o oitavo passageiro, entrou para essa lista de filmes. Mal sabia eu que teria contato com uma das maiores experiências da minha vida e que me fez entender aspectos como direção e fotografia pela primeira vez, sendo esse até hoje meu filme favorito de todos os tempos. Mas isso é história para outro episódio. Em uma era sem internet, os principais veículos para ficar a par dos próximos lançamentos eram as finadas revistas 7, Cinemin, o programa Cinemania da Manchete e as locadoras de vídeo. Os ensaios e resenhas das revistas 7 e Cinemin eram quase uma aula de como interpretar os filmes e acompanhar o estilo dos diretores. Havia bastidores, biografias, notas, fichários, todo tipo de informação que ajudava os jovens cinéfilos a se situar e entender o mundo do cinema. Cinemania era um programa essencial nas tardes de sábado depois da hora do almoço, onde Wilson Cunha e Tânia Rodrigues exibiam clipes de filmes premiados, traziam notícias de festivais e ainda atendiam a pedidos dos leitores, exibindo trechos de filmes que marcaram muita gente. O Cinemania me fez ter o primeiro contato com obras como Cinema Paradiso, O Nome da Rosa e O Último Imperador. Loucura é a única palavra para descrever. 1988 também marcou o ano em que adquirimos nosso primeiro videocassete, e a partir daí foi um pulo para deixarmos os filmes dublados de lado e embarcarmos na era dos filmes com legenda. O primeiro filme legendado que eu assisti foi o Superman, Em Busca da Paz. Não existia uma censura classificatória familiar que impedisse a gente de assistir a franquias como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica e mais uma porrada de filmes trash e B vindos das locadoras. A era VHS era uma fartura. Fanny and Alexander, O Iluminado, Mad Max, A Morte Pai de Carona, Conta Comigo, Coração Satânico. Muitos desses filmes, apesar de clássicos, foram meio que esquecidos e substituídos em nossa memória por blockbusters ou produções da Netflix.
No início dos anos 90, a TV a cabo passou a editar a qualidade da programação. Na minha opinião, o Globosat e outros empreendimentos no ramo do entretenimento de TV por assinatura foram meio que responsáveis pela decadência da TV aberta. O conteúdo, outrora democrático e disponível para todos, foi transferido para a grade das TVs a cabo, com seus inúmeros canais de filmes e esportes, e a TV aberta ficou com as sobras. Muita porcaria ocupou a grade de programação dos canais abertos e, assim, uma era acabou. A Sessão da Tarde, que foi minha iniciação a uma variedade absurda de filmes, já demonstrava o desgaste promovido pelos novos tempos, e foi inevitável assistir a sua queda de qualidade com o passar do tempo. Enfim, reflexo dos novos tempos, com o cancelamento do programa Sem Mania e os últimos suspiros da revista 7, que ainda sobreviveu bastante tempo, mas sem alcançar a qualidade de sua primeira fase. Nos anos 90, as locadoras e as lojas de departamentos impulsionaram o DVD como mídia que substituiria o VHS. Alguns filmes passaram a ser vendidos diretamente para o consumidor em edições especiais, com horas e horas de extras. Filmes clássicos, como os que eu assistia nos anos 70 e 80, foram relançados nessa nova mídia graças ao interesse renovado do público. E assim, pérolas como Cidadão Kane e Metrópolis, do qual sempre ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de assistir, estavam agora ao alcance de todos. Muitos filmes condenados ao esquecimento foram resgatados nessa época. Taxi Driver, Era uma Vez na América, O Último Tango em Paris, Lawrence da Arábia, Doutor Zhivago, Fellini 8,5, Acossados, Brasil, o filme, Asas da Liberdade. E a nova geração passou a ter acesso à filmografia de Stanley Kubrick, renomado diretor do controverso Laranja Mecânica. Outro filme muito difícil de achar na era de ouro do VHS. Nessa época e seguindo essa onda, eu me tornei um colecionador. Tive uma filmoteca com mais de 5.000 títulos, mas logo descobri que, para manter esse acervo preservado, eu teria que migrar para uma nova mídia física com mais resolução, o Blu-ray. Infelizmente, nessa época, o interesse pela mídia física já não era mais o mesmo de antes, pois o streaming tinha tomado lugar do DVD, não dando tempo ao Blu-ray de se popularizar. Apesar da capacidade de armazenamento em alta resolução, o Blu-ray, que viria a ser substituído posteriormente pelo Ultra HD, não decolou como na época do VHS e do DVD. As pessoas preferiram a comodidade do streaming, onde poderiam pagar um preço menor e ter à disposição um catálogo de títulos que poderiam assistir a qualquer hora do dia, sem o inconveniente de ter que esperar pelo horário de exibição na grade de programação da TV. Essa foi uma verdadeira revolução, mas o cinema já tinha mudado bastante. Multiplexes apenas exibiam blockbusters, a grande mídia e muitos websites ou canais de YouTube passaram a dar atenção cada vez mais a grandes franquias, e toda a variedade de estilos cinematográficos acabou ficando em segundo plano, restrita a festivais, mostras cult e coleções caríssimas como a Criterion Collection. O cinema da minha infância se transformou e virou gourmet, disponível para audiências seletas e pequenas. E assim meu interesse, principalmente durante a pandemia, foi se desintegrando. Mudanças são inevitáveis. Os faróis dominaram o imaginário do público cinéfilo por muitos anos. Um fenômeno semelhante ocorreu a partir dos anos 2000, com os filmes de super-heróis, cuja permanência na preferência do público parece estar em declínio. A TV parece ter se tornado uma alternativa mais interessante do que o cinema blockbuster. Mas além do horizonte, as coisas parecem estar se transformando de novo. Uma pequena produtora com sede em Nova York tem feito bastante barulho com seu catálogo de filmes, passando pelo terror, ficção científica, dramas e filmes de arte. Essa empresa é a A24, que reacende a esperança na renovação do público e na diversidade de seus títulos. Muitos dos filmes que me impressionaram recentemente, além do cinema asiático moderno, vêm da A24, que acendeu minha chama cinéfila depois de tanto tempo achando que o cinema ocidental estava, entre aspas, morto. Minha história não tem fim e ainda está sendo contada, mas me sinto privilegiado de ter vivido essa época quando acesso à informação era mais difícil e ter tido contato com obras que não só me entretiveram, mas também entraram para o meu coração. O cinema é muito vasto e não é feito somente de blockbusters. É uma expressão artística, com infinitas possibilidades em termos de potencial e enredo. Não pode ser reduzido somente a poucas franquias. Espero que você que está assistindo isso também tenha tido experiências tão boas quanto as minhas, e se você viveu tudo isso, compartilhe sua história aqui, você não está sozinho. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor clique no botão curtir e se inscreva no canal. Até a próxima!